Passagens da existência. A vida intrauterina, como espelho da jornada terrena e pós-morte. Um dos escritores húngaros que se dedicou a explorar a vida intrauterina em suas obras foi Sándor Márai, um dos mais renomados literatos da Hungria. Em seu livro Confissões de um Burguês, Márai reflete sobre temas profundos da existência, incluindo os mistérios que envolvem o início da vida humana. Embora ele não tenha escrito especificamente uma obra inteira sobre a vida intrauterina, suas descrições poéticas e introspectivas frequentemente fazem alusão a conceitos de origem e existência, que podem ser conectados à ideia de vida antes do nascimento. Outro escritor notável que abordou o tema mais diretamente foi Miklós Radnóti, um poeta húngaro de família judia assassinado durante a Segunda Guerra Mundial, que frequentemente escrevia sobre o ciclo da vida e as condições humanas. Diálogo entre dois gêmeos na barriga da mãe. A analogia dos dois bebês no ventre materno é uma poderosa metáfora para refletir sobre questões da fé, da existência de Deus e da transição entre diferentes estágios de vida. Podemos expandir o texto para incluir mais profundidade filosófica e emocional, além de explorar as implicações da história em diferentes dimensões. Veja a ampliação. No ventre de uma mãe, dois bebês conversavam sobre o mistério da existência. Suas vozes eram silenciosas, mas carregadas de curiosidade e dúvida. "Você acredita em vida após o parto?" perguntou o primeiro, com um tom quase cético. "É claro que sim", respondeu o segundo com convicção. "Tem que haver algo além do que conhecemos agora. Talvez estejamos aqui para nos preparar para o que vem depois." O primeiro bebê soltou uma risada baixa, como se achasse graça da ideia. "Bobagem, que tipo de vida seria essa? Aqui temos tudo de que precisamos. Estamos confortáveis, quentes e nutridos. Por que pensar em algo que não podemos ver ou entender?" O segundo bebê refletiu por um momento e respondeu: "Eu não sei exatamente como será, mas acredito que será muito maior do que isso aqui. Talvez exista algo chamado luz, onde poderemos andar por nós mesmos, sentir o mundo diretamente e experimentar coisas que nem imaginamos." O primeiro revirou os olhos, ainda cético. "Luz? Caminhar? Isso é ridículo. O cordão umbilical nos dá tudo. É a única realidade que conhecemos. E além disso, ele é curto demais para nos levar a qualquer outro lugar. Talvez não precisemos mais do cordão umbilical", insistiu o segundo, sem se deixar abalar. "Talvez seja apenas uma conexão temporária para este estágio. E quem sabe, há algo ou alguém que cuida de nós e nos espera do outro lado." O primeiro riu ainda mais. "Você acredita mesmo nessas histórias? Se existisse algo além, alguém teria voltado para nos contar. E quanto a essa tal mamãe que você mencionou? Isso é ainda mais absurdo. Se ela existe, onde está? Eu nunca a vi." O segundo respondeu com serenidade. "Ela está ao nosso redor, em tudo o que fazemos e sentimos. Ela nos dá o sustento através do cordão, nos protege, nos mantém vivos. Nós estamos dentro dela, em sua presença constante." O primeiro incrédulo replicou: "Isso não faz sentido. Eu nunca a vi ou a senti. Se ela realmente existisse, eu saberia." O segundo suspirou e disse: "Às vezes precisamos ficar em silêncio para perceber. Há momentos em que, se nos concentrarmos e ouvirmos com o coração, podemos sentir seu amor e ouvir sua voz, mesmo que suave. Talvez quando sairmos daqui, a gente a veja face a face." Reflexões ampliadas. Essa história é uma metáfora brilhante que transcende o simples diálogo entre os bebês. Assim como os fetos não podem compreender plenamente o mundo fora do útero, os seres humanos também enfrentam limitações ao tentar compreender a totalidade da existência e a presença de Deus. A metáfora nos convida a considerar algumas lições importantes. Primeira, fé naquilo que não se vê. Assim como o segundo bebê acredita na mamãe sem vê-la diretamente, a fé em Deus muitas vezes se baseia em experiências subjetivas e na percepção de sua presença, mesmo quando não é visível aos olhos. Segunda, preparação para o próximo estágio.
A vida intrauterina é um estágio de desenvolvimento e preparação para algo maior. Da mesma forma, a vida terrena pode ser vista como um período de aprendizado e crescimento espiritual, que nos prepara para uma realidade maior além da morte. Terceira, a conexão com o transcendente. A existência do cordão umbilical, que conecta os bebês à mãe, é uma analogia para a maneira como os humanos podem estar conectados a Deus através de sua criação, amor e sustento, mesmo sem perceberem. Quarta, a limitação da compreensão humana. Assim como o primeiro bebê não consegue conceber a ideia de vida após o parto, os seres humanos muitas vezes têm dificuldade em imaginar realidades que transcendem sua experiência imediata. Essa limitação, no entanto, não nega a possibilidade de que essas realidades existam. Essa analogia nos lembra de que a fé não é apenas sobre ver ou provar, mas sobre ouvir, sentir e confiar naquilo que transcende nossa compreensão imediata. Assim como os bebês estão imersos na presença da mãe sem vê-la, nós também podemos estar cercados pelo amor e cuidado de Deus, mesmo quando não conseguimos percebê-lo plenamente. Reflexões bíblicas, filosóficas, psicológicas, sociológicas e contribuições científicas. A analogia dos dois bebês no ventre materno é uma parábola rica em significados, que permite explorar questões fundamentais da fé, da existência, da transição entre diferentes estágios de vida e da relação com o transcendente. Ela propõe reflexões sobre a natureza humana, a busca por respostas acerca do desconhecido e a relação com a figura divina. A seguir, apresenta uma interpretação complementar e ampliada, com referências a diversas áreas do conhecimento. Primeira, reflexão bíblica. A metáfora dos dois bebês encontra ressonância em diversos trechos da Bíblia, que tratam da fé no invisível e na transição da vida terrena para a eterna. O apóstolo Paulo escreve: "Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido." 1 Coríntios 13:12. Essa passagem ecoa a ideia de que nossa compreensão atual é limitada, assim como a visão dos bebês no ventre, mas que a plenitude do entendimento virá em um estágio posterior. Outro paralelo é a afirmação de Jesus em João 14, 2-3. "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar." Aqui, Cristo promete um futuro além da existência terrena, assim como o segundo bebê acredita em uma nova vida após o nascimento. Segunda, contribuições filosóficas. Platão, em sua alegoria da caverna, também ilustra a transição de uma realidade limitada para uma mais ampla. Os prisioneiros na caverna representam os seres humanos confinados à sua percepção sensorial. Assim como os bebês no ventre, eles desconhecem a realidade além das sombras que vêm. Por outro lado, Søren Kierkegaard, o pai do existencialismo cristão, enfatiza o salto de fé como essencial para transcender as limitações da razão. Ele argumenta que a crença em Deus exige confiança no invisível, assim como o segundo bebê demonstra esperança e fé no que não pode ver. Terceira, visão psicológica. Carl Jung propôs que o inconsciente coletivo abriga arquétipos universais que orientam a experiência humana. A ideia do nascimento para uma nova realidade pode ser entendida como um arquétipo de transformação, presente em várias culturas e religiões. Para Jung, essa transição reflete o processo de individuação, onde o indivíduo se torna pleno ao integrar aspectos conscientes e inconscientes. Erik Erikson, ao desenvolver sua teoria das etapas psicossociais, afirmou que cada fase da vida traz um desafio que prepara o indivíduo para a próxima etapa. A analogia dos bebês é um exemplo claro disso. O ventre representa um estágio inicial que prepara para o nascimento, assim como a vida terrena pode ser vista como um preparo para a eternidade. Quarta, perspectiva sociológica. O sociólogo Emile Durkheim
Explorou o papel da religião como um sistema que conecta os indivíduos ao transcendente e dá sentido à existência. A ideia de um além, seja o nascimento ou a eternidade, ajuda a estruturar as experiências humanas em uma narrativa maior. Max Weber, por sua vez, estudou como as crenças moldam ações e visões de mundo. A fé do segundo bebê no transcendente é um exemplo de como a crença pode influenciar comportamentos e interpretações, mesmo diante do desconhecido. Quinta, contribuições científicas. Pesquisadores como Viktor Frankl, em Busca de Sentido, destacam que a busca por significado é uma força motriz da vida humana. A perspectiva do segundo bebê reflete uma postura existencialista que encontra propósito no desconhecido e acredita que a vida tem um sentido maior. Além disso, estudos sobre a consciência sugerem que o ser humano é mais do que matéria física. Pesquisas de neurocientistas como Mario Beauregard e Eben Alexander exploram experiências de quase morte como indícios de uma continuidade da consciência além do corpo, alinhando-se à fé no que está além da vida terrena. Sexta, a transição como metáfora. A passagem do ventre para o mundo externo simboliza não apenas o nascimento físico, mas também a transição espiritual. Assim como os bebês deixam o ambiente seguro do ventre para enfrentar o desconhecido, os seres humanos são chamados a confiar em algo maior, especialmente ao contemplar a morte e a promessa de uma vida eterna. A ideia de uma mãe que os envolve e nutre é análoga à presença divina descrita no Salmo 139, versículos 13 a 16. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Esse trecho reforça a conexão com o Criador desde antes do nascimento, garantindo que a transição entre os estágios da vida está sob seu cuidado. Conclusão. A analogia dos dois bebês é uma metáfora poderosa que ressoa com os temas de fé, dúvida e esperança presentes em muitas tradições filosóficas, psicológicas e espirituais. Ela nos desafia a refletir sobre o mistério da existência e a confiar em um propósito maior, mesmo quando não podemos compreender completamente o que está além. Essa parábola nos convida a abrir o coração para a fé e a esperança no invisível, confiando que há algo ou alguém que cuida de nós em todas as etapas da jornada.